Olá, meus queridos, aqui o pastor Walter Bastos para mais uma live do estudo da mutualidade. Eu aqui, você aí, e Deus comigo e Deus contigo. Vamos para um tempo muito bom de estudo da palavra de Deus. Mais uma vez, lembrando vocês que nós estamos fazendo o estudo em cima dessa revista, dessa apostila, que na verdade é um livro, chama-se Mutualidade. O relacionamento interpessoal fundamentado no amor verdadeiro vai aprofundar a comunhão entre os irmãos. Então, eu chamo de mutualidade a ferramenta da comunhão. E nós já estudamos três estudos, né? Nós já vimos 3 lições, melhor dizendo. E agora vamos para a lição número 4. E já estudamos mutualidade na base do amor, explicando o que é a mutualidade primeiro, e que ela é exercida no amor. Segundo, o perdão pelo exercício da bondade, porque perdoar uns aos outros e ser bondoso uns aos outros faz parte. Aconselhar e ensinar mutuamente foi o estudo da semana passada. Hoje vamos falar sobre serviço e hospitalidade. Que coisa interessante, né? Serviço e hospitalidade. Ou seja, servir uns aos outros, tá? E também hospedar uns aos outros. Aí você diz, mas para que eu vou hospedar uns aos outros? Nunca vou precisar que ninguém me hospede. Talvez você está enganado. Porque a gente não sabe, né? As coisas estão sempre mudando. E eu já precisei ser hospedado muitas vezes. Mas vamos continuar aqui, ó. O texto sagrado é a lição número 4, diz assim, serviço e hospitalidade. Parece coisa de hotel, né? Mas é o que nós vamos ver aqui, ó. O texto diz, primeiro, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Servos uns dos outros. Outro texto, 1 de Pedro 4, versículo 9 e 10, diz, sede mutuamente hospitaleiros, mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Aí ele continua, servir uns aos outros. Está no mesmo texto, né? Quando ele diz assim, Paulo diz, sede servos uns dos outros, Pedro diz, servir uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É verdade, irmãos. Cada um vai servir ao outro no dom que recebeu de Deus. Vamos para a nossa introdução? É isso. Mas eu gostaria de fazer mais uma oração junto com você, pedindo que Deus venha revelar a sua palavra ao nosso coração. Tá certo? Você aí, eu aqui. Pensa no Senhor agora. Vamos pedir que Ele revele a sua palavra ao nosso coração e dê para nós o desejo de aprofundar no relacionamento mútuo, no relacionamento de ajuda, de apoio, de aconselhamento mútuo. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a tua palavra. E eu oro pelo irmão que está do outro lado, pela irmã, Senhor Deus, que vai acompanhar assiduamente esse estudo. Serviço e hospitalidade. É o que nós vamos falar hoje, Pai. E eu peço que o Teu Espírito nos ilumine e nos conceda entendimento e também a graça de praticar essa palavra em nome de Jesus. Diga amém. Meus amados, se você quiser participar conosco do ensinamento dessa palavra, nós nos reunimos na nossa igreja aqui, o Brasil para Cristo, na rua Newton Alves dos Anjos, número 213, na Vila São Sebastião, aqui em Mogi das Cruzes. Nosso pastor Fábio Gama, é o nosso pastor local. E o nosso pastor presidente é o pastor Roger Moreira de Paula, é o nosso presidente regional. E nós estamos ali todas as quintas-feiras, eu mesmo, pastor Walter Bastos, ensinando no culto de ensinamento. Nós chamamos de EBD, Escola Bíblica Dinâmica. É o nosso culto de ensinamento do meio da semana. Todas as quintas, a partir das 19h30. Nós não estamos mais agora nesse horário fazendo esse trabalho porque estamos na pandemia.
Então, às quintas-feiras está acontecendo um culto diferente, um culto chamado culto da fé. Mas, quando terminar a epidemia, a quarentena, voltaremos para o culto de quinta-feira no horário normal. Está bem? Deus abençoe você. E você que deseja aprender mais teologia, aprofundar no conhecimento teológico, no conhecimento bíblico, doutrinário, eu convido você a fazer uma aula conosco sem compromisso. Tá certo? No nosso Instituto Bíblico Teológico, O Brasil para Cristo, que fica na rua Marechal Floriano Peixoto, 55, centro de Mogi das Cruzes, onde fica a igreja sede da nossa igreja, O Brasil para Cristo, aqui em Mogi das Cruzes, no bairro Alto São João. Lá no fundo da igreja tem um prédio e é lá que está instalada as nossas salas, secretarias e tudo. Tá? Biblioteca. Funciona às segundas e quartas-feiras no horário noturno, 19h30. Vai assistir uma aula sem compromisso, ou na segunda ou na quarta. Você vai ser bem recebido e, se desejar, vai se matricular e estudar conosco. Não custa caro, você vai ver. Em 2 anos e meio você tem a formação de um ministro, de um pastor, é verdade. Então, vamos aqui para o nosso estudo. Nós já fizemos a leitura do texto bíblico, a lição número 4, serviço e hospitalidade. Vamos para a nossa introdução. O texto diz assim: Jesus resumiu os 10 mandamentos da lei mosaica em apenas 2. Seria amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso está lá em Mateus 22, verso 37 ao 39. Então, a melhor forma de amarmos a Deus é obedecendo a sua palavra. Está em João 14, 21 a 24. É assim que você demonstra amor. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então você demonstra amor obedecendo a Deus. Tá? E a melhor forma de nós amarmos o próximo é servindo-o na sua necessidade. Lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 16 ao 18, João disse: se você vir o seu irmão padecendo necessidade e fechar o coração, como pode o amor de Deus estar em você? Então ele demonstra, você diz que você ama demonstrando amor, socorrendo o outro na sua necessidade. Então, de acordo com a Bíblia, o sentido da nossa existência aqui na Terra consiste basicamente de aprofundar a nossa comunhão com Deus e fazer desse privilégio de comunhão com Deus uma oportunidade para servir aos outros. Basicamente seria isso. Isso está lá em Lucas 12, verso 15, quando Jesus responde a um homem que queria que Jesus ajudasse ele na partilha dos bens com seu irmão. Então ele diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, no que consiste a nossa vida? De amar a Deus e servir o próximo. Continuemos aqui, meus amados. Existem pessoas que são hospitaleiras por natureza. Livro de Gênesis 18, de 1 a 8. Abraão pensa num sujeito hospitaleiro que constrangia o seu hóspede a ficar com ele. É verdade. Sabe o que é constranger? É falar assim: se você não entrar e comer pão comigo, nós vamos ficar de mal. Vou ficar de mal. Não, olha, não vou conseguir nem dormir. Se você não entrar para tomar um café comigo, ó, a amizade nossa está prejudicada. Já viu isso? Não é como aquelas pessoas que falam assim: fulano, você não está querendo tomar café não, né? Você não está com sede não, né? Ó, você não quer dar café para mim, está certo? Meus irmãos, mas existem pessoas que têm o dom de ser hospitaleiro, não é? Eles sentem prazer de abrir suas casas para receber pregadores itinerantes, por exemplo, e até mesmo pessoas necessitadas. Mas será que isso é um dom ou é um ministério que Deus nos deu? Como entender e praticar a mutualidade no serviço, sobretudo quando isso põe em risco o nosso conforto familiar? Portanto, servir uns aos outros é uma marca indelével, sensível, real, saliente do verdadeiro discípulo de Jesus. Servir uns aos outros. Vamos lá. Servir bem sem olhar a quem. Olha que coisa interessante essa frase. Servir bem sem olhar a quem.
é uma frase que nós resumimos a primeira divisão, né? É servir bem e bem feito, né? Servir bem feito. Olha que coisa. A Bíblia diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Somos livres para servir a Deus e também o próximo. Essa liberdade não é para pecar, muito ao contrário, mas para não pecar. Gálatas 5:13 diz isso. Uma vez liberto das algemas do pecado que nos prendia ao diabo, como diz lá em João 8:34-36, nós estamos aptos para servir. E também estamos aptos para servir a Deus primeiro e depois ao nosso semelhante. Porque a Bíblia diz: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Paulo diz em 1 Coríntios 9:19. Isso ele se torna escravo no sentido da palavra, né? Um servo para servir aos outros. Curiosamente, Paulo emprega a palavra grega doulos aqui no texto que nós estamos lendo, né? Que seria Gálatas 5:13. Doulos, com relação ao serviço que devemos oferecer aos nossos semelhantes. O texto diz: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Servos, doulos, a palavra grega. E doulos significa, de fato, uma palavra muito forte, porque significa literalmente escravo, servil, alguém que deve prestar serviço ao outro como servo, ou sem esperar remuneração, sem esperar pagamento. Então, somente pessoas libertas do egocentrismo ou do egoísmo estão aptas para servir ao outro sem interesse algum. Porque, de maneira geral, todo mundo serve pensando em algum benefício, pensando em ter algum retorno. Mas aqui ele está dizendo que é um serviço abnegativo, é um serviço altruísta, um serviço como Cristo, né? Que serviu sem pensar nele mesmo, mas só pensando em nós. O segredo desse serviço altruísta é o amor. O amor, além de ser o maior lubrificante social, porque ele evita que eu e você tenhamos desgaste, né? Ele é como um lubrificante entre eu e outra pessoa, então não tem desgaste no relacionamento. Então, além de ser o maior lubrificante que existe, e todos nós precisaremos estar bem lambuzados dele para evitar o atrito e o desgaste, né? Ele também é a motivação ou combustível que nos impulsiona a trabalhar duro em favor dos que sofrem ou daqueles que ainda estão perdidos nos seus pecados. Nós chamamos isso de humanitarismo, certo? Sermos mais humanos, né? No relacionamento uns com os outros e menos técnico. A gama de serviços que o cristão cheio do Espírito pode oferecer ao próximo é quase infinita. Podemos citar, por exemplo, uma palavra de conforto ou de encorajamento. Sabe, isso é um serviço também. Quando você desprende uma parte do seu tempo para fazer uma visita a uma pessoa que está distante da igreja, a uma pessoa que está hospitalizada, enferma, desencorajada, né? Aí você vai dar uma palavra de conforto, de encorajamento. Isso é um serviço. Sabe, quando você tira um tempo para interceder de maneira perseverante e fervorosa por outra pessoa, porque a Bíblia diz para a gente fazer isso, né? Interceder uns pelos outros. Gente, você tira um tempo para interceder por outra pessoa. Isso é um serviço também. Quando você supre a necessidade básica, quando fala de necessidade básica, a necessidade de alimento, de vestimenta, sabe? De outra pessoa que está em carência, que está com necessidade. Isso também é um serviço. Demonstrar interesse pelo bem-estar de outra pessoa, fazendo uma visita, dando um telefonema, trocando uma lâmpada queimada na casa de uma viúva, não é? Sabe aquela viúva que está com a torneira furada e está gastando muita água? Torneira furada não, torneira que não tem mais aperto, né? Aí você vai lá e fala: vou trocar a torneira para a senhora. Não, vou trocar a lâmpada. A senhora vai ter a sua lâmpada
Não, eu vou tirar a senhora está colocando o fio um no outro só para acender a lâmpada, eu vou pôr um interruptor aqui para a senhora, eu vou comprar e vou colocar. Isso tudo é um serviço que você faz. Tá certo, meu querido? É isso, né? Olha que coisa. O autor da carta aos Hebreus afirma que Deus se agrada, né? Tem prazer quando há mútua cooperação. Hebreus 13:16. Mútua cooperação entre os irmãos. Até eu vou ler esse texto porque ele é bem interessante. Aqui em Hebreus, capítulo 13 e o versículo de número 16. Diz assim um texto sagrado: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha que coisa interessante, a mútua ajuda. Deus fica feliz, alegre quando você estende a mão para ajudar a outra pessoa. Portanto, entre outros, esse é o tipo de sacrifício que Deus deseja receber dos seus filhos. Cooperar é o mesmo que ajudar, colaborar. Em outras palavras, cooperar é estender a mão para socorrer o outro numa dada situação. Mas isso pode envolver sacrifício pessoal, às vezes pode envolver dinheiro, né? Pode envolver tempo, às vezes pode envolver também a perda do conforto. E você faz isso pelo filho, né? Ah, mas você não quer fazer pelo próximo, que às vezes você nem conhece. Lembra do bom samaritano? Alguém perguntou: Senhor, quem é o nosso próximo? Jesus podia dizer: que está mais perto de você. Qualquer pessoa é o próximo. Vamos para a segunda parte? Você que está entrando agora, nós estamos estudando essa revista, Mutualidade, a ferramenta da comunhão. E estamos estudando a lição número 4, serviço e hospitalidade, que é servir uns aos outros e também hospedar uns aos outros. Estamos na segunda parte, que diz praticando a hospitalidade mútua. Entre os deveres mútuos que a Bíblia determina para o cristão genuíno, ainda encontramos: sede mutuamente hospitaleiros. E o texto diz: sem murmuração. Está lá 1 de Pedro 4, verso 9. Em simples definição, ser hospitaleiro é o mesmo que hospeda com bondade, com caridade, que acolhe com satisfação. Esse é o hospedeiro, né? Ou aquele que hospeda, o hospitaleiro, vamos dizer assim. Curiosamente, o apóstolo acrescentou no final do verso que esse serviço deve ser feito sem murmuração, que normalmente ocorre quando há má vontade. Sabe? Puxa, toda a vida é eu, só eu. Ah, não, assim não dá, não vou fazer isso não. Quem vai arrumar o dinheiro? Vou ter que limpar o quarto para a pessoa, vou ter que, higienizar tudo. Ele diz: não faça assim. Não é dessa forma que Deus quer que você preste a hospitalidade. O termo grego usado por Pedro para hospitaleiros é filoxenia, que literalmente significa amor de estranhos, formado de philos, que quer dizer amar, vem de filéu, e xeno, ou xenos, que quer dizer estranho. Portanto, só mesmo por meio do amor, do amor ao próximo, é que abrimos nossa casa para receber estranhos, pois hospedar amigos ou parentes não é nem um pouco difícil. Principalmente aquele que você ama muito. Como você faz isso com alegria? Mas hospedar estranhos é o que diz o texto. Um dia todo mundo vai precisar ser hospedado, seja em razão de uma viagem de férias inesperada, ou em razão de uma catástrofe natural, não sabemos. Lembra de 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 2, daquele santo homem de Deus que passava pela cidade da mulher de Sunem? Ela disse: esse homem passa aqui todas as vezes, e ela oferecia a casa dela para hospedá-lo, né? E depois ela teve o resultado disso grandemente. Então, meus irmãos, a gente pode fazer isso, talvez realizando a obra missionária, ou às vezes pode ocorrer também um imprevisto. Por exemplo, uma vez eu fui ministrar, eu e minha esposa,
o Felipe, nosso filho caçula, o diácono Tito e a irmã a sua esposa, né? Irmã Cleusa. Nós fomos para a cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul. Santiago, ali perto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas nós subestimamos a viagem de 1.200 quilômetros. E saímos bem tranquilo aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. E sabe, nós só conseguimos chegar no primeiro dia na cidade do Paraná. Estava no mês de julho, pensa no tempo de frio. Nós chegamos em General Carneiro, divisa com Santa Catarina, e já era 10 horas da noite. Fomos para um hotel, e o hotel estava lotado, só tinha um hotel na cidade. Meu irmão, nós fomos parar numa igreja Assembleia de Deus, porque não tinha igreja Brasil para Cristo na cidade. Procuramos a igreja, e o pastor, um homem de Deus, um homem sábio, espiritual, disse: será um prazer para nós hospedar vocês em nossa casa. E ali fomos hospedados, com muito carinho, com muito amor, com simplicidade, mas com muito amor e carinho. E no outro dia de manhã, seguimos viagem, mas ficou marcado na nossa mente, né? Às vezes a gente pode precisar mesmo, como aconteceu conosco. É isso, meus amados. Vamos continuar aqui com o nosso texto, né? Olha só que coisa interessante. Às vezes a gente pode fazer isso aí, fazendo a obra, que eu estava fazendo a obra missionária, né? Independentemente de possuirmos ou não o dom de hospitaleiro, somos ordenados pelo Senhor a abrir nossas casas com alegria para receber pessoas, para lhes dar abrigo, também alimento, quando for necessário. Depois de incentivar o constante amor fraternal, lá em Hebreus 13:1, o autor da carta aos Hebreus advertiu: não negligencieis a hospitalidade. Está no versículo 2. O verbo negligenciar significa não ter cuidado com, ou desdeixar, descuidar. Fazemos isso quando desprezamos as oportunidades que Deus cria de acolhermos bem as pessoas em nossa casa. O que seria de Zaqueu se tivesse fechado a porta da sua casa para Jesus? O que seria dele e de toda a sua família? Ele abriu a casa e recebeu Jesus, diz a Bíblia, com muito prazer. Lá em Lucas 19, versículo 6. É interessante notarmos que o autor aos Hebreus dá a seguinte razão para não negligenciarmos a hospitalidade. Pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Hebreus 13:2. Uma dessas pessoas foi Abraão. Gênesis 18, 1 a 8. Ele acolheu anjos na sua casa. Na verdade, ele hospedou 2 anjos e também o próprio Senhor Jesus. Ou ali fala de Jesus pré-encarnado, porque um daqueles 3 lá era Cristo. Isso trouxe grande bênção para a sua vida, para a sua família e também para as futuras gerações. O que seria da viúva de Sarepta se tivesse negligenciado hospedar na sua casa a Elias, o profeta Elias? Por causa disso, a panela não ficou sem farinha, né? E o azeite não ficou a botija não ficou sem azeite. Não faltou farinha na panela e nem azeite na botija. 1 Reis, capítulo 17, versículo 18. Versículo 8 ao 16. E assim, meus queridos, chegamos à parte final do texto, daqui do nosso estudo, no terceiro ponto que diz: olhando o serviço ao próximo como um privilégio. Então, servir e hospedar é o estudo de hoje, e vamos ver isso como um privilégio. Paulo apresenta diferentes listas de dons nas várias cartas que escreveu, mas aos Romanos ele cita um dom em especial. Lá em Romanos 12, verso 7, que diz: se o seu dom é servir, sirva. Olha, a palavra empregada aqui pelo apóstolo é diaconia. Diaconia. Fala do diácono. E diácono significa servente, né? Ministro. Aquele que serve. Também pode ser traduzida como ministrar, auxiliar, servir. Provavelmente está em vista aqui o valioso trabalho dos diáconos e diaconisas,
Serviço que foi instituído na igreja primitiva pelos apóstolos. Está lá em Atos capítulo 6, de 1 a 8. Então, todo servo de Deus possui pelo menos um dom. Está lá em Mateus 25, versículo 15, na parábola dos talentos. E, de acordo com a Bíblia, esse dom deve ser colocado em prática para a glória de Deus e para o soerguimento do próximo. Vamos ver um exemplo? 1 de Pedro 4,10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. De fato, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, segundo a Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, versículo 7. São distribuídos pelo Espírito Santo visando a um fim proveitoso. E no caso, no caso aqui que nós estamos analisando, é um tipo de serviço especializado que oferecemos mutuamente visando a um bem comum. Especializado porque Deus deu a você o dom de ensinar, então você ensina com sabedoria. Deu o dom de você aconselhar, deu o dom de você hospedar, tudo você faz com excelência. Quando fazemos o que gostamos, é mais fácil servir ao outro. Né? E é justamente isso que Pedro está dizendo quando reitera, conforme o dom que recebeu. Dorcas era uma irmã muito amada na igreja do primeiro século. E a razão principal disso era o serviço que ela oferecia graciosamente para todos. Atos 9,36. Portanto, o dom de que Pedro fala tem inúmeras aplicações. Por exemplo, existem pessoas que têm o dom de preparar alimentos. Minha esposa é uma dessas pessoas. Tem o dom mesmo, todos os sentidos, bolos, tortas, pães, assados, cozidos, o que você pensar. Mas não é só isso não, ela tem prazer em oferecer esse serviço, servir na igreja, em casa, em vários lugares. Não é? Quando a família dela promove festa, quem cozinha sempre é ela, quem faz o bolo sempre é ela. Então, construir casas, tem gente que tem esse dom, né? Compor hinos, olha que coisa, já mudou. Liderar ou coordenar atividades, pessoas que têm o dom para administrar as coisas. Escrever, pôr no papel as ideias, tudo são dons. Há um dom em particular que não pode ser praticado com tristeza. Vamos ver? Romanos 12:8 diz: quem exerce misericórdia, faça com alegria. Então a Bíblia diz que até as ofertas devem ser dadas com alegria, segundo Coríntios 9:7. Portanto, é presumível que esse princípio se aplica a tudo o que fazemos dentro da igreja e também fora da igreja. Por exemplo, na limpeza dos banheiros, na distribuição de alimentos para pessoas desabrigadas, na visita a um crente ou a uma pessoa enferma no hospital, não é verdade? Tudo isso tem que ser feito com alegria. Jesus afirmou que até um copo de água que servimos para um dos nossos irmãos não ficará sem recompensa. Marcos 9:41. Quando Paulo concluía a sua primeira carta aos Coríntios, disse que todo nosso esforço ou serviço no Senhor não seria em vão. Olha que coisa, todo nosso esforço no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Isso quer dizer que, em última análise, o nosso serviço para o reino de Deus é um investimento que fazemos para Deus e não simplesmente para nossos semelhantes. Será que pode haver maior honra de que cooperar com Deus na sua obra? Ajudá-lo, estar com Ele? Segundo Coríntios 6, versículo 1, essa é a mentalidade que Paulo fala, de nós cooperarmos com Deus na sua obra. Assim, meus amados, chegamos ao final da nossa lição, de número 4. Vamos concluir a lição dizendo o seguinte: Jesus declarou a seus discípulos que Ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. Olha que lindo! Veio para servir. E é precisamente nessa direção que devemos seguir se de fato queremos ser cristãos na excelência da palavra. Por ocasião da festa da Páscoa, Jesus lavou os pés dos discípulos para servir de exemplo para eles. Está lá em João 13, de 1 a 17. Mas ele fez isso principalmente porque não havia quem o fizesse e porque nenhum dos seus seguidores se habilitou para tal. Então, a natureza humana quer ser servida sempre.
É por isso que temos grande dificuldade para servir o próximo. Portanto, somente pessoas espiritualmente maduras sentem prazer no serviço desinteressado pelo próximo. Aliás, você só está assistindo essa live porque alguém se disponibilizou a servir e está fazendo isso gratuitamente, sem custo nenhum. Está levando a você essa palavra. Eu, da minha parte, ensinando, e o presbítero Diego, juntamente com a sua equipe, do outro lado, gravando, editando e disponibilizando para você na internet. Tudo isso é serviço. E você está aí no conforto da sua casa recebendo essa palavra, porque alguém se esforçou para fazer isso de maneira desinteressada. Meus amados, nesse tema, nesse assunto que nós estamos trabalhando a lição dessa semana. Mutualidade, a ferramenta da comunhão. E eu quero orar com você, esperando em Deus na próxima semana nos vermos novamente para o estudo da lição número 5. Oremos ao Senhor, pedindo que Ele continue nos abençoando e breve possamos estar juntos na casa do Senhor, estudando a sua palavra. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos aqui, estudando a tua palavra. Hoje, na lição número 4, serviço e hospitalidade. Ajude-nos, ó Deus, a servir uns aos outros, como se estivéssemos fazendo para o Senhor mesmo. Deus abençoa todos os nossos irmãos, participantes dessa escola bíblica. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Walter. Se você desejar participar conosco, venha fazer uma visita na nossa igreja na rua Newton Alves dos Anjos, número 213, na Vila São Sebastião, aqui em Mogi das Cruzes. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.